Vamos abrir a Escritura, ainda desta vez, 1 de Pedro, capítulo 3. Nós reduzimos a extensão da leitura desse bloco discursivo para do versículo 13 até o versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 a seguir. Assim nos diz a Escritura Sagrada: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor e com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez, porque pela grande salvação em Cristo Jesus, Tu nos tem dado a Tua palavra e o Teu Espírito, para sermos capazes de compreender essa palavra, proclamar essa palavra e viver essa palavra, amando-a de forma ardente e fervorosa. Nós nos encontramos mais uma vez diante da Tua presença e outra vez eu te peço, traga os nossos corações cativos a Ti mesmo e pela ação do Teu Espírito fala conosco. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Tomem assento, amados. Nós temos feito várias exposições nesse texto do apóstolo Pedro, buscando responder à pergunta: como viver em uma sociedade hostil à nossa fé? E nós temos pensado isso ao longo do ano inteiro. E aqui especificamente na sessão que estamos pensando, já afunilando aqui a questão, nós ainda estamos tentando responder a pergunta: como é que eu posso responder, como é que eu vivo
em uma sociedade hostil à nossa fé, do ponto de vista da resposta do próprio apóstolo Pedro, debaixo da orientação e inspiração do Espírito Santo, quando ele nos instrui e diz: vocês darão essa resposta com um procedimento exemplar. Vocês precisam ter um procedimento exemplar. Então, debaixo dessa temática, temos pensado isso em vários aspectos: no relacionamento com as autoridades, nos relacionamentos com o cônjuge, relacionamento com o familiar, com o patrão, com a comunidade, imediatamente a comunidade ao redor de nós e a sociedade como um todo. Dentro desse discurso, nós entramos então na questão de não ficarmos alarmados se viermos a sofrer algum tipo de perseguição. Quando nós estamos vendo que o pano de fundo desse texto que Pedro escreve é para a sua comunidade que estava na Ásia Menor, que estava sofrendo perseguição social simplesmente porque eram cristãos, eram seguidores do crucificado. E por isso a sociedade ali ao seu redor os odiava mais do que qualquer outro motivo. E nós temos pensado assim a situação de todo cristão no mundo. Cristãos verdadeiros que amam o Senhor e praticam o bem podem vir a sofrer perseguição social, até estatal, e em vários níveis, como nós temos pensado aqui, até mesmo com risco de morrer, até mesmo com risco de ser levado a tribunais estatais para julgamentos injustos, simplesmente porque esses cristãos praticam o que é correto. Aqui o termo é: praticam o que é bom, fazem o bem. E é aqui onde nos enquadramos com essa situação toda, antevendo tempos hostis que se aproxima para a cristandade, dado o tempo que nós estamos vivendo nesse mundo, e nós acreditamos realmente que estamos adentrando ao tempo escatológico, aos tempos do fim, de fato. E as coisas começarão a acontecer de forma muito intensa para nós, como já tem acontecido ao redor do mundo, mesmo aqui ao nosso lado, na própria América do Sul, onde cristãos já estão sofrendo perseguição e até sendo mortos, simplesmente porque são cristãos. Aqui do nosso lado, Venezuela, Bolívia, aqui do nosso lado, isso já tem acontecido. Embora aqui no nosso país essa perseguição ainda seja ideológica, mas eu vejo um laço se armado, apertando-se a cada dia para se chegar aos extremos desse sofrimento, simplesmente porque decidimos seguir a Cristo. E essa sociedade, ela se fará e se mostrará ainda mais hostil a essa nossa fé. Mas como ter um procedimento exemplar? Hoje nós pensaremos o versículo 15, quando no 14 ele está entrelaçado ao 15, dizendo: não vos amedronteis, parte B do versículo 14, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Esse foi o ponto do sermão no domingo passado. Não fiquem desesperados, não fiquem alarmados. E como é que eu procedo então? Qual é o meu procedimento exemplar? Pedro responde no versículo 15 dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Esse é o primeiro passo. Essa sentença é complicada de se entender, porque na Bíblia inteira o que você vê é Deus santificando a homens em seus corações. É o processo contrário, como nós já vimos no capítulo 1 desse mesmo texto, quando o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, versículo 2, e em santificação do Espírito para a obediência e aspersão no sangue de Jesus. O que nós vemos na Bíblia inteira é Deus santificando a homens, trabalhando em seus corações, regenerando seus corações.
lhes trazendo a salvação, lhes dando o Espírito Santo, para que esses vivam uma vida de santidade, uma vida de obediência. É assim que se vive em santidade, uma vida de obediência a Deus. Mas o apóstolo Pedro dá uma girada de chave aqui e diz: o procedimento exemplar de vocês numa sociedade hostil à fé de vocês, em primeiro lugar, vocês precisam santificar a Jesus Cristo. Em que aspecto? Santificar a Jesus Cristo como Senhor em vosso coração. E aí nós só podemos pensar esse aspecto não ordinário, mas extraordinário, onde o homem tem essa responsabilidade, entender o que significa santificar a Jesus Cristo como Senhor em nosso coração. Ora, aqui está o cerne e aqui está o fundamento de toda a fé cristã verdadeira. Lembre-se, esses irmãos a quem Pedro está escrevendo, eles estão sofrendo perseguições, diversas perseguições sociais. E lá no capítulo 1 é demonstrado a esses irmãos qual é a identidade deles enquanto cristãos. Mas essas perseguições não cessarão. Se você observou direitinho, no capítulo 2, alguns desses irmãos podem estar na condição de escravos. E como viver isso? E como viver essa santidade? Santificando a Jesus Cristo como Senhor. Isso não é uma coisa que eu possa fazer externamente. É uma coisa que terá que acontecer no meu interior, na sede, na centralidade, da totalidade do que é o meu próprio ser. Isso fala de uma convicção e uma fé inquestionável diante de toda e qualquer situação que aconteça a esse cristão. Ele precisa ter a certeza que o crucificado que ele decidiu seguir, que o Jesus Cristo que ele decidiu receber como seu Salvador, é de fato o Senhor de todas as coisas. Inclusive Senhor daqueles que são senhores humanos deles na questão da escravidão. Um Senhor que é Senhor também dos seus casamentos, apesar desses casamentos terem um certo nível de turbulência, como diz aqui no capítulo 3, na instrução aos homens e na instrução às mulheres com relação à vida conjugal. Em outras palavras, seja quais forem as lutas, externas ou internas, que esses cristãos venham a enfrentar, uma convicção precisa ser gritante lá no cerne do seu ser, lá na centralidade do seu ser, lá na espiritualidade do seu ser, lá no coração. Eles precisam ter a convicção de que Jesus é Senhor, e isso é santificá-lo. A convicção do que Ele é. Basta você dar uma olhada no texto a seguir, quando na conclusão desse recorte, no versículo 22, o apóstolo Pedro está dizendo que Jesus Cristo é Senhor e tem subordinado a si os anjos, as potestades e os poderes, e todos os poderes. Numa sociedade hostil à nossa fé, ainda que sejamos levados a tribunais, ainda que recebamos sentença de morte e tenhamos que enfrentar um martírio, esse cristão vai louvando a Deus, tendo a certeza que Jesus Cristo, seu Salvador, é Senhor sobre aquela situação, sobre aquele acontecimento, sobre a vida daqueles que os oprimem e sobretudo sobre a sua própria vida enquanto servo leal e fiel. E aqui nós teremos a expressão de um coração que de fato creu em Jesus e reflete no seu testemunho externo. Isso fala de uma fé verdadeira e inquestionável, de uma fé convicta, e não me faltará adjetivos para ficar falando aqui sobre essa fé verdadeira o dia todo, mas basta você olhar um pouquinho o versículo 14 que está conjugado com 15, a parte B com a parte A, dizendo: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Por quê? Porque eu sei quem é o Senhor da minha vida.
Eu sei quem é o Senhor da minha vida. Mas para entendermos esse negócio de santificar o Senhor, nós temos uma passagem em Números capítulo 20. Uma passagem bíblica em Números capítulo 20. Em que o povo da aliança estava angustiado, eles estavam num deserto e, para variar, eles se rebelaram contra Deus e se rebelaram contra Moisés e Arão, e eles começaram a ter saudade da vida antiga de escravos, e começaram a se levantar e dizer: você nos trouxe, Moisés, aqui para o deserto para nos matar de fome e de sede, nós estamos perecendo de sede nesse deserto. E Moisés e Arão saíram dali chateados, envergonhados, sem saber o que fazer, e foram fazer o que todo cristão faz nos seus momentos de angústia e de sofrimento: foram buscar a face do Senhor. E aí o Senhor disse: olha, Moisés, pega o teu cajado ou bordão, depende da sua tradução, vai até aquela rocha ali no lugar chamado Meribá, que vai se chamar Meribá posteriormente. Vai ali tem uma rocha, e eu quero que você toque nessa rocha. Eu quero que você chegue lá e diga para o meu povo que o meu braço não se encolheu, que o meu poder não foi reduzido, que eu sou Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor no deserto, Senhor em toda e qualquer situação. Vai lá, toca a rocha e ela vai jorrar água para saciar a sede desses milhões de pessoas que eu tirei do Egito, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Aí o que Moisés, estressadão, muito esgotado, às vezes nós nos identificamos com ele, pela essa rebeldia do povo, pela desobediência do povo, pela fragilidade de fé do povo, pelo levante insubmisso e revoltoso, pecaminoso do povo, ele chega lá com todo o estresse que ele carregava, e ele faz um discurso de esculhambação com o povo, e ele pega o seu cajado ou bordão e ele agride a rocha por 2 vezes. Ele bate com força naquela rocha. E aquilo que Deus disse que faria, ele fez. Jorrou água imediatamente para saciar a sede de todo mundo no deserto. Mas Deus chamou a Moisés e disse: Moisés, o que foi isso que você fez? O que foi isso que você fez, Moisés? Você não santificou o meu nome. Moisés, você não santificou o meu nome diante do meu povo. E por isso eu tenho uma disciplina para você, uma punição para você. Você não entrará na terra prometida. Por quê? Porque você não santificou o meu nome diante do meu povo. Nós temos essa expressão lá em Números, capítulo 20. Você não santificou o meu nome diante do meu povo. Pensando sobre isso, o que Moisés deveria ter feito? Negado a si mesmo, engolido o seu estresse, seu desgaste, sua fragilidade espiritual na hora em que deveria ter feito o seguinte discurso: escutem aqui, povo de Deus, que o Senhor decidiu amar. Ele é Senhor no deserto, Ele é Senhor das rochas, Ele é Senhor das águas, e Ele é poderoso e vai fazer para vocês mais uma vez, mais um sinal, para que vocês finalmente tenham convicção de que Deus é o Senhor. Ele vai fazer brotar água dessa rocha. E ele deveria tocar a rocha e dizer: esse é o Deus poderoso que faz esse tipo de sinal. Ora, ele já tinha feito isso outra vez, quando ele levanta o seu cajado e as águas do Mar Vermelho se abriu para o povo passar em seco. Ele santificou o nome de Deus lá diante de Israel na saída do Egito. Mas lá nas águas de Meribá, assim chamada depois, justamente por causa dessa contenda, ele não foi capaz de santificar a Deus diante do seu povo. Ele foi lá e espancou. Por acaso Deus pode fazer brotar água dessa rocha? E deu uma paulada na pedra, e deu uma segunda paulada, e a água saiu dali. Mas ele não santificou o nome do Senhor. Ele deveria ter feito toda essa preparação e ter dito: Deus ainda é Senhor na vida de vocês. Veja, Ele vai fazer jorrar água no deserto para vocês, porque Ele é Deus. Não, Ele não santificou. Então nós temos agora a expressão do que é santificar.
a Deus. E aí o apóstolo Pedro disse: olha, quando vocês forem perseguidos por causa desse bem todo, lembre-se que vocês são bem-aventurados, não fiquem amedrontados, não fiquem alarmados, santifiquem a Jesus Cristo como Senhor no coração de vocês. E como isso vai aparecer, Pedro, para uma sociedade hostil à minha fé? Ele disse simples, continua olhando comigo o versículo 15. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança ou da fé, ou da esperança de vida da fé que há em vós. Estando sempre preparados para responder ao questionamento de qualquer um desta sociedade hostil à fé de vocês. É aqui que o santificar de Jesus como Senhor vai aparecer nas minhas respostas. Vem cá, que loucura é essa que você está fazendo? Que loucura é essa que você está fazendo? Que história é essa de largar a vida, as noitadas, os pecados, os vícios, as imoralidades, a vida sem regra, para se tornar um crente? Que é isso? Por que você fez isso? Com Cristo santificado como Senhor do meu coração, eu posso dar essas respostas. Olha, você disse bem. Eu estava escravo dessas coisas todas. Sim, porque quem vive assim vive no estado de escravidão, não consegue parar. Vícios, perdição, pecados, imoralidade, prostituição, toda essa coisa, violência, ira, todas essas coisas, mentira, más palavras, mal falatório, fuxico, calúnia, difamação, tudo isso aqui que Pedro vem falando, essas coisas escravizam os homens. E Pedro disse: vocês foram assim outrora, e ele tirou vocês de lá. E agora nós estamos diante de uma sociedade que demanda de nós respostas. Por que vocês deixaram isso tudo? Exatamente por isso, porque isso tudo era uma vida de escravidão. Mas Jesus Cristo foi à cruz, e lá, ele sendo justo, morreu por mim, justo. Olha lá o versículo de número 18. Versículo de número 18. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Olha, era isso, eu vivi essa vida. Mas Cristo foi até a cruz, então o seu feito me libertou e me trouxe de volta para Deus. É por isso que eu vivo agora essa fé, é por isso que eu tenho a esperança num Jesus Cristo que voltará em glória, dando resposta a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança, dando resposta. Eu gosto muito de uma expressão do testemunho pessoal do pastor Ilmar, já escutado por vocês aqui nesse púlpito, quando ele conta da sua vida pregressa, onde ele estava rebelado em relação a Deus e a Jesus Cristo, escravo do pecado no mundo, ainda lá na sua juventude, e ele se viu viciado em drogas. Ele testemunhou para nós aqui nesse púlpito, e ele disse: olha, eu buscava nas drogas um complemento para a minha vida, algo que me satisfizesse, algo que me completasse, algo que me desse um pouco de paz, de felicidade, de alegria, alguma coisa nesse sentido. E eu buscava isso insistentemente nas drogas, nunca consegui. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus, e é interessante essa parte do testemunho do pastor Ilmar. Não precisei ir para a clínica de reabilitação, não precisei ir para a comunidade terapêutica, não precisei ir para a casa de recuperação de viciados, porque o que eu buscava era completude. Quando eu recebi Jesus Cristo, Ele me completou totalmente, eu não tive falta mais de nada e não precisei buscar mais em nenhum outro lugar paz, alegria, felicidade, completude, satisfação plena. Ou não foi isso? Dá explicação a qualquer um que pedir a razão da nossa esperança. Como não santificaremos um senhor desse, que foi até o mercado de escravos, onde nós estávamos acorrentados e humilhados na sarjeta,
e nos resgatou de lá, então nos limpou com o seu próprio sangue, como não santificaremos a um Jesus desse como Senhor das nossas vidas? E como isso não aparecerá nas respostas a todos aqueles que indagarem a razão da nossa esperança? Cara, vocês são loucos em pleno século 21. Vocês acreditam nessas coisas religiosas? Vocês têm IA? Vocês ainda acreditam nas coisas religiosas? Sim, é interessante porque o termo grego por trás dessa questão de responder a qualquer um que pedir a razão da nossa esperança, a palavra em português que se aproxima é justamente o que nós usamos academicamente como apologética. E no sentido de fazer apologia, fazer uma defesa da fé. Isso na vida protestante, na vida cristã em geral, esse termo e essa fala do apóstolo Pedro no versículo 15 é o que dá base para toda a apologética, a defesa da fé cristã diante dos seus opositores. A ideia aqui de Pedro ainda não é um trabalho acadêmico e debate filosófico sobre a fé e os problemas dos humanos face à fé, como por exemplo, eu tenho uma cadeira de apologética na faculdade de teologia, eu sou professor de apologética, e ali a grande questão é: de onde veio o mal? De onde veio o mal? Quem criou o mal? Se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Se não foi Deus que criou o mal, então nós teríamos outro Criador. Quem é esse outro Criador? Ele é poderoso tanto quanto Deus? Ou ele é mais poderoso do que Deus? Porque o mal está no mundo e Deus não retira o mal do mundo. São as questões filosóficas humanas que indagam e exigem da fé cristã respostas. E esse é um debate acadêmico no campo filosófico dos problemas existenciais e como Deus está no meio deles. Mas aqui não era essa a ideia de Pedro ainda. A ideia de apologética, que é a ideia de fazer apologia, fazer uma defesa da fé, incluía até a possibilidade de cristãos serem levados a tribunais na sociedade onde eles estavam perseguidos na Ásia Menor, e onde eles fossem interrogados como criminosos e eles fossem capazes de dar resposta àqueles que estavam arguindo a razão da fé deles num homem crucificado que havia sido morto em Jerusalém como um criminoso e morto da forma mais cruel e humilhante que se podia ter, a morte por cruz. E por que esses cidadãos agora se faziam criminosos contra o Estado romano? Porque eles não adoravam os deuses romanos e adoravam a Jesus Cristo crucificado. Então Pedro está vendo aqui até uma situação de tribunal. Olha, responda com honestidade a todo aquele que argue de você a razão da fé da fé de vocês. A todo aquele que fizer uma pergunta sincera, dê uma resposta honesta com relação à esperança de vocês. A ideia de fazer a defesa da minha fé em qualquer instância. Hoje eles não me chamam muito, mas eu já tive a oportunidade de ir em rodas de debate, programa de rádio, live, na internet, roda de debate em escolas, em faculdades, sobre essas questões de as pessoas quererem respostas. Qual é a razão da fé de vocês? Como é que vocês conseguem crer nisso? Isso parece utopia, um mundo perfeito, uma cidade perfeita, sem ladrão, sem choro, sem dor, sem lágrima, por toda a eternidade, vivendo em comunhão com um Jesus Cristo que fora crucificado, mas agora glorificado como Deus, andando face a face, conversando com vocês por toda a eternidade. Como é que se pode ter tal esperança? E a própria esperança que nós temos diante das situações que se movem em nossa direção nesse mundo caído. Para muitos amigos, colegas, familiares e até domésticos da fé, irmãos em Cristo, não faz o menor sentido, caras como eu e outros pastores,
abrirem mão de carreiras profissionais para servir a igreja sem nenhuma proposta de ganho de lucro, sem nenhuma proposta de salário. Não faz sentido isso na cabeça das pessoas. Não faz sentido. Não raras vezes eu sou interpelado: por que você não presta um concurso público para trabalhar pouco, ganhar bem, fazer a obra de Deus sem preocupação, sem passar os perrengues, sem passar as privações financeiras de coisa? E eu dou risada e digo: olha só, deixa eu te falar uma coisa, ô funcionário público. Se você acha que foi uma prova de concurso e que uma lei que rege o funcionalismo público é quem te dá o sustento inquestionável, deixa eu te dar uma notícia ruim: a qualquer momento pode se ver numa situação muito terrível, se você não entende que Deus é quem é o provedor por trás do funcionalismo público, Deus é que é o provedor por trás do funcionalismo privado, Deus é o provedor por trás do empreendedorismo, Deus é o provedor por trás do trabalho profissional autônomo. Ele é quem é Senhor de todas as coisas. Esse mundo foi criado por Ele e tudo que há nesse mundo, a prata, o ouro, seja lá o que for, pertence a Ele, e é Ele que faz chegar esse sustento para cada um de nós. Vejo os cristãos desesperados: pastor, pelo amor de Deus, o que foi? Perdi meu emprego. Qual o problema? Você perdeu o seu Salvador? Você perdeu o seu Senhor? Você perdeu de vista a Cristo como Senhor da sua vida? Não? Então fica tranquilo. Fica tranquilo. A promessa da Escritura Sagrada é: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo perecer necessidade, nem a sua descendência passar fome de pão. Vejo gente desesperada fazendo hora extra, vendendo um cordeiro, comprando uma lebre, trocando num cachorro. Eu preciso. Não. A enfermidade bateu a porta, a doença, veio o desespero: meu Deus, vende tudo, vá com plano de saúde, senão não vai ter médico. Oh, meu Deus do céu! Entenda que é o Senhor que opera por trás da medicina, é o Senhor que opera. Eu preciso confiar nele. Eu preciso confiar nele. Isso é expressão testemunhal de que Cristo está santificado no meu coração como Senhor. Jesus Cristo está santificado como Senhor. E aí nós vamos fazer esse discurso: olha, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, foi Ele que criou os céus e a terra, Ele manda em tudo aqui, é Ele provedor, é Ele o médico, é Ele que abre as portas, é Ele que dá o sustento, é Ele que cura. Mas as guerras, meu Deus, a terceira guerra mundial está à porta, e está de verdade, esteja preparado. Mas sabe uma coisa? Eu tenho um imperativo bíblico dizendo: sou eu o Senhor que trago a paz, e sou eu o Senhor quem chama as guerras. Pronto, eu posso dormir, como diz o Salmo 4, me deitar e pegar no sono, porque Deus é quem cuida, é quem sustenta, é quem protege. Claro que eu serei responsável, trancarei as minhas portas, mas eu tenho um imperativo bíblico dizendo: se Deus não guardar a casa, em vão é o sentinela. Isso é santificar Cristo no coração, a convicção para viver, a convicção para sofrer, a convicção para morrer e a convicção para a eternidade. Isso é ter Jesus Cristo santificado em nosso coração, e isso vai aparecer na nossa ação, na nossa apologia à fé cristã, na nossa defesa à fé cristã, na nossa apologética acadêmica ou circunstancial, ou do papo de esquina, ou do papo de trabalho, ou do papo de refeição, ou do papo com o amigo, ou do papo com a família. Nós vamos dar respostas sinceras. Olha de novo comigo o versículo: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Preparados. Como é
nos ensinou isso. Ele disse: cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui está preparado. Então nós estamos falando de uma cristandade, obviamente, que abre a Bíblia todos os dias para ler e para conhecer mais o seu Salvador. Para estar preparado para dar essas respostas, seja no momento de hostilidade letal, de hostilidade capital, ou seja no momento de hostilidade de perseguição, ou seja no momento de hostilidade, simplesmente eu quero saber essa resposta, você precisa ter para mim. Eu preciso ter conhecimento. Estar preparado é ter conhecimento desse Jesus. E essa revelação está na Escritura. Então estamos falando de uma cristandade que se prepara lendo a Bíblia todos os dias, meditando nessa Escritura todos os dias, buscando entender, estudando essa Escritura todos os dias, porque é aqui que esse Salvador, esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo se revela em nenhum outro lugar. Estamos falando, obviamente, de uma cristandade que aprendeu a crescer na graça, utilizando os atos penitenciais, os meios de graça que o Senhor nos deixou, para ter experiência viva com esse que eu estou vendo teoricamente aqui nos escritos sagrados. Agora ele é uma realidade habitando na minha vida e eu terei experiências reais com ele, não fantasiosa, não mística, esotérica, mas uma experiência real de alguém que experimentou a sua vida transformada, a libertação da sua vida de pecados, uma vida de santidade, um coração pulsando, desejoso por estar sempre em comunhão com esse Deus. Isso vai nos gerar inúmeras experiências que nós podemos agora juntar isso com conhecimento teórico e desfrutar da graça de Deus, vendo Ele quebrando algemas, quebrando cadeados, arrancando coisas do nosso coração, purificando os nossos lábios, purificando a nossa maneira de pensar, de sentir, de falar, de agir, de nos relacionar com Deus mesmo, com pessoas e com coisas. Isso vai aparecer na nossa resposta. E o apóstolo diz: estejam preparados. Estejam preparados. Outro dia, num desses argui, alguém olhou para mim e disse: o que você está dizendo, pastor, é simplório demais para a complexidade da problemática que nós estamos debatendo. O que você está falando é simplório demais, é muito pobre. E eu disse: por quê? Porque nós estamos falando de questões da mente humana, nós estamos falando de questões da alma humana, nós estamos falando de questões da psique. Sabe pronunciar o grego? Na verdade seria psique, mas tudo bem, da psique. Mas é simplório demais, superficial demais. O senhor está sendo muito simplista nesse debate. Eu disse: simples. Falar a você de alguém que é Deus, que está assentado no seu trono e tendo um louvor de todo o seu mundo criado perfeito, e até do mundo imperfeito amaldiçoado pelo pecado, glorificando a esse Deus. Ele tem uma dívida enorme para cobrar de todo ser vivente da terra. Olhar para eles e dizer: vocês não têm condições de pagar isso. Então ele mesmo se despojar da sua santidade, se humilhar, assumindo a forma humana, vivendo vida de homem, sofrendo tudo que os homens sofrem, e depois de ter vivido esse tempo todo sem cometer um único pecado em pensamento, palavras ou obras, ele ainda vai para o lugar desse homem que tem a dívida para morrer na cruz, para pagar-lhe a dívida. Você acha que isso é simplista? Você acha que isso é simplório? Você acha que isso é superficial? Deixa eu te falar uma coisa: a complexidade da problemática que você me traz nesse debate está atrelado simplesmente à questão de que você está escravizado a esses pecados. É aqui que está a complexidade. Um coração que não quer se render a Deus,
Mas a solução para isso é muito simples. É só receber a Jesus como Salvador, porque Ele morreu na cruz por você. Simples! Essa é a solução. Sim. E sabe o que é legal? Isso não demanda de você nenhum mérito. Você só precisa crer. E ele disse: isso para mim é fantasioso demais. Um homem não pode chegar a esse estágio de vida. A vida que você está falando. E eu disse: olha, cara, deixa eu te falar, eu não sou exemplo de nada, nem referência para nada. Mas o Deus que habita na minha vida, Ele construiu uma bela ilustração testemunhal disso. Está aqui o meu telefone, eu posso fazer chamadas em viva voz. E eu quero que você fale com a minha mãe, naquele tempo ainda viva. Eu quero que você fale com a minha mãe. E pergunte a ela como era e o que era o filho dela. E pergunte para ela o que ou no que foi transformado o filho dela quando ele creu em Jesus. E pergunte a ela como é a vida dele hoje, depois de experimentar esta fé verdadeira de um Cristo verdadeiro, que se materializa verdadeiramente e habita com o pecador arrependido verdadeiramente. Mas tudo bem, você vai dizer: a sua mãe, ela é boazinha para você. Então eu vou te dar o telefone da minha filha. Eu quero que você fale com ela em viva voz. E você pergunte para ela exatamente como ela cresceu sendo criada por este pai. Veja se eu estou discursando fantasiosamente ou se eu vivo e pratico isso que eu estou dizendo a você. Mas a minha filha, ela me ama. Vamos fazer o seguinte: ligue também para minha esposa. Converse com ela e pergunte para ela o que você quiser sobre a minha vida, que ela me conhece desde quando eu tinha 10 anos de idade. Pergunte para ela como é que era a minha vida e o que se tornou a minha vida depois que eu conheci esse Salvador e eu recebi dessa maneira. Sabe de uma coisa? Eu posso te dar o número, pelo menos, de 200 pessoas que eu pastoreio. Lembre-se, minha igreja local não tem 200 membros. Mas eu pastoreio diretamente, todos os dias, cerca de 200 pessoas. Eu posso te dar o telefone de cada uma delas. Algumas delas que eu pastoreio já há 30 anos. E veja se eu estou fazendo um discurso fantasioso ou se o que eu estou dizendo para você é uma realidade da minha vida. Agora deixa eu te contar, eu era 20 vezes pior do que você. O que significa que esse Jesus tem isso para você também. Essa é a razão da minha esperança. Um Senhor que acha o coração dos homens, que acha a vida dos homens, que habita nesse coração e transforma a vida desses homens. Não é que eu deixei de ser pecador, mas as pessoas que me conhecem vão também dizer para você como é que eu lido com o pecado e quais são as minhas atitudes quando eu peco. Elas vão te dizer isso. Porque a razão da minha fé, da esperança que é em mim, não são nos meus méritos, mas nos méritos daquele que morreu na cruz. Esse sim é perfeito e santo, e esse restaura a homens pecadores, e esse santifica o coração de homens pecadores. É isso aqui. Qualquer um que lhe interpelar, na sua escola, na sua faculdade, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, nos seus relacionamentos familiares, esteja preparado para dar resposta a qualquer um desses. Respostas nesse sentido. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu acho que eu já disse isso mais de uma vez a vocês aqui pregando, mas numa roda chamada painel de perguntas, eu fui para um compromisso numa igreja e lá eles armaram uma cilada para mim e colocaram diante da juventude da igreja toda, e o nome daquela roda de perguntas, daquele painel é Pergunte ao Pastor.
Eles tinham perguntas de tudo quanto é jeito, eles não combinaram nenhuma dessas perguntas comigo. Mas era uma juventude de igreja que de fato queria saber a razão da esperança que há em nós. Alguns deles estão ali na fé, mas novos convertidos, jovens, imaturos, não tiveram ainda experiências intensas com esse Deus que salva, transforma pessoas. Mas a melhor de todas as perguntas, e a que eu tive mais alegria de responder, foi quando um deles me perguntou: pastor, o senhor fala com muita convicção, com muita propriedade, e eu vejo nas suas afeições uma certeza inquestionável quando o Senhor fala de eternidade. Quando o Senhor fala de eternidade, o que mais lhe atrai na eternidade? Quando o Senhor fala em eternidade, o que mais lhe atrai? Essa foi a melhor pergunta que já me fizeram sobre a esperança, sobre a minha fé e a esperança que há em mim. Essa foi a melhor pergunta de todas. Não é à toa que eu já falei disso para a igreja inúmeras vezes aqui por onde eu passo. Foi a melhor pergunta de todas que já fizeram a mim com relação à razão da esperança que há em mim. E eu disse: sabe o que mais me atrai na eternidade? É poder me relacionar perfeitamente com o meu Salvador, sem que os meus pecados o agridam. É isso aqui que me atrai na eternidade. Essa é a razão da minha esperança. Um dia estar eternamente com o meu Salvador, num relacionamento perfeito, porque não estarei mais no corpo do pecado, e os meus pecados não agredirão mais ao meu Salvador. É isso aqui que me atrai. Essa é a razão da minha esperança. Um relacionamento perfeito e eterno com o meu Salvador. Essa é a razão da minha esperança. Por enquanto, nós precisamos ter essas respostas. E o apóstolo Pedro segue dizendo: fazendo-o todavia, aqui pensando uma apologia mais cheia de, onde possa haver animosidade, onde possa haver um debate mais exaltado, onde possa haver um apontar de dedo para o rosto, e até pensando um próprio tribunal injusto. O apóstolo Pedro diz: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Na apologética lá acadêmica, na faculdade de teologia, eu trabalho esses pontos aqui dizendo: olha, a missão da apologética é, primeira coisa, revelar um Cristo santificado como o Senhor no coração. Segunda coisa, dar resposta sincera e honesta a qualquer um que argue a razão da fé de vocês. E terceira coisa, envergonhar aqueles que são contradizentes da verdade. Agora, essa terceira parte exige de nós humildade, mansidão, temor e boa consciência. E alguns dos meus alunos ficam muito decepcionados comigo, porque, embora atuando academicamente como professor em sala de aula, eu digo, eu sou mais pastor do que acadêmico, e eu digo: perca o debate. Pode perder o debate. Não vá fazer apologia ou apologética à fé cristã pura e simplesmente para ganhar um debate. Porque em nome do ganhar o debate eu posso passar por ataque ao outro, como a gente vê nos debates de campanha política. Não, eu não quero ganhar o debate. Eu quero só que Cristo apareça como Senhor, como razão da minha esperança eterna. Se for necessário, vocês, defensores da fé cristã, perca o debate, mas que Cristo apareça no seu discurso, mostrando a loucura do contradizente da fé, mas sem a necessidade de eu ter a última palavra e ganhar o debate. Sabe por quê? Porque eu estou lidando com a palavra de Deus.
E uma vez que ela é proferida, é trabalho do Espírito Santo convencer as pessoas em seus corações do quanto estão erradas em seus posicionamentos contraditórios à fé cristã. É trabalho do Espírito Santo. E é aqui onde entra a minha boa consciência. Mas sabe de uma coisa? Esse é assunto para o domingo que vem. Aguenta aí. Por hora, eu quero que você receba a palavra de hoje, saindo daqui para trabalhar essa questão de Cristo ser santificado como Senhor no seu coração. Isso vai falar da forma que você responde aos outros, a razão da esperança. Você jamais pode fazer como Moisés, estressado, revoltado, magoado, ferido, agressivo. Isso não vai aparecer a santidade do Senhor. Não vai aparecer a santidade do Senhor, que é Senhor de todas as coisas. Então esse santificar de Jesus no coração é o ponto. Saiba que Ele é Senhor em todas as situações que se apresentem a você. Situações micro e situações macro nessa sociedade que é hostil à sua fé. Santifique a Jesus Cristo como Senhor no seu coração. Isso vai aparecer no seu testemunho. Dê respostas honestas e sinceras a qualquer um que pedir a você a razão da sua esperança, a razão da sua fé e da esperança que há em você. Pratique isso, saia daqui com esse compromisso diante de Deus e olhe para esse Cristo, porque de fato Ele é Senhor. E fora dele, não se rendendo a esse senhorio, você estará rendido a outro senhor que vai lhe escravizar sem misericórdia. Olhe para Jesus hoje, curve a sua cabeça para uma oração. Senhor Jesus, Cristo Santo das nossas vidas, nós oramos a Ti, porque apesar de todas as nossas dúvidas e a despeito das nossas fraquezas e questionamentos, nós ainda temos esse propósito. O Senhor é Senhor nos nossos corações. E a Tua santidade precisa ser revelada em nossas ações. O Senhor que é Senhor de todas as coisas. Isso precisa aparecer nas nossas respostas que vierem a ser arguida de nós. Nos prepara, Senhor, por meio dos meios de graças que o Senhor tem nos dado. Jejum, oração, leitura, meditação na Tua palavra, para que cresçamos na graça e no conhecimento, para estarmos preparados para agir assim, para termos esse procedimento exemplar numa sociedade hostil à nossa fé. Nos ajude, Senhor, para que possamos fazer a defesa da nossa fé com mansidão e com humildade também, com boa consciência. Nós glorificamos o Teu nome porque Tu és Senhor de fato. Em nome de Jesus. Amém.